Olá, alunos do nono ano. Aqui quem fala é seu professor de matemática para mais uma aula sobre radical. Hoje, nessa aula, nós vamos aprender como introduzir um fator externo de um radical no radicando. Bom, aqui nós temos o seguinte exemplo: 2 raiz quadrada de 5. A questão que eu faço é a seguinte: como introduzir esse 2 aqui dentro do radical aqui, raiz quadrada de 5, para que ele se torne um radicando? Muito fácil. Primeira coisa que você tem que observar é que a raiz quadrada, o índice é quanto? 2. Muito bem. Tem relação com o índice, tá ok? Então, para introduzir esse 2 aqui dentro desse radical, nós vamos observar o índice, que é 2. Está aqui, o índice é 2. Nós vamos colocar o 2, que é fator externo, dentro do radical com expoente igual ao índice. Qual é o índice? 2. Então, eu vou colocar o 2 dentro do radical com expoente 2 também. Fazendo isso, nós vamos obter o quê? Raiz quadrada de 5, aqui está o 5, vezes 2 ao quadrado. Bom, por que 2 ao quadrado aqui? Observe que o inverso de introduzir um fator no radicando é extrair um fator do radicando. Observe que esse 2 ao quadrado aqui, se você for simplificar, né, cancela o 2 aqui, cancela o índice da raiz, vai se tornar o mesmo 2 raiz de 5. Então, toda vez que você quiser introduzir um fator externo aqui, de um radical. Dentro do radical, você observa o índice, né? O índice é 2, então coloque esse fator externo dentro do radical com expoente 2. O expoente 2 deve ser igual sempre ao índice. Agora, observe, temos aqui dentro 5 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, vocês sabem que é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, nós temos que raiz quadrada de 5 vezes 2 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 5 vezes 4. Multiplicando aqui 5 vezes 4, vamos obter quanto? Vamos obter 20. Então, nós vamos ter no final aqui raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20 é o mesmo que 2 raiz quadrada de 5. O que foi que nós fizemos aqui? Introduzimos esse fator 2 dentro do radical, observando sempre o índice da raiz. Então, o índice da raiz aqui é o segredo. Você vai introduzir esse fator dentro do radical, né, com expoente igual ao índice. O expoente é 2, então coloque 2 ao quadrado. Vamos ver um outro exemplo. Temos aqui 3 raiz cúbica de 4. Bom, faça o seguinte questionamento. Como introduzir esse 3 dentro desse radical aqui? Observe, o radical aqui é raiz cúbica. É muito simples. Então, nós vamos colocar esse 3 aqui dentro da raiz, com expoente também igual ao índice. Ficaria como? Ficaria a raiz cúbica de 4 vezes 3 ao cubo. Aqui está, 3 ao cubo, ele já tem o expoente igual ao índice. Então, eu introduzo esse fator dentro do radical com expoente igual ao índice. Só isso. Agora, observe. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá quanto? 27. Então, nós vamos ter aqui, resumindo, que vai ficar 4 vezes 27. Raiz cúbica de 4 vezes 27. A raiz cúbica de 4 vezes 27, finalmente, nós vamos ter raiz cúbica de 108. 4 vezes 27 é igual a 108. Temos aqui um exemplo com variáveis, né? Temos aqui um exemplo com x, né? Como é que se lê essa raiz aqui? Se lê raiz quinta de x multiplicado pela raiz cúbica de x. Observe que nós temos aqui duas raízes. Temos aqui dentro da raiz quinta o x, tá ok? E esse x aqui, ele pode ser introduzido dentro dessa raiz cúbica aqui, ó. O x está externamente, está fora da raiz cúbica de x. Esse x, ele pode entrar dentro dessa raiz cúbica. De que forma eu posso fazer isso? Observe. O índice dessa raiz aqui é 3. Então, o x aqui fora, ele pode ir para dentro do radical com expoente igual ao índice. Ele pode ir para dentro com o expoente 3. Fazendo essa introdução desse x dentro desse novo radical, como é que ficaria essa expressão? Teríamos raiz quinta, aqui está, da raiz cúbica, veja que eu já tirei o x daqui de fora, aqui, ó, tirei ele aqui de fora, coloquei dentro da raiz cúbica, aqui está, ó, x ao cubo. Então,
eu introduzi esse x dentro do radical, raiz cúbica de x, que ficou raiz cúbica de x vezes x ao cubo. Observem aqui esse x vezes x ao cubo. O expoente desse x aqui é 1, não é isso? Nós temos aqui uma multiplicação de mesma base, a base é x, multiplicação de mesma base, nós podemos resumir de acordo com as propriedades das potências, que é fazendo como? Somando os expoentes 1 mais 3. Então, esse x elevado a 1 vezes x elevado ao cubo é o mesmo que x à quarta. Vou resumir dentro dessa raiz cúbica, que vai ficar como? Vai ficar raiz quinta da raiz cúbica de x à quarta. Por que x à quarta? De onde veio esse x à quarta? Bom, veio dessa multiplicação aqui, ó. X vezes x ao cubo é o mesmo que x à quarta. Agora, observe, ainda podemos fazer outra simplificação aqui, ó, porque nós temos aqui raiz de raiz quinta da raiz cúbica. Já aprendemos como fazer isso aqui. Basta multiplicar esses dois índices, ó. 5 vezes 3 dá quanto? 15. Então, essa raiz cúbica da raiz, a raiz quinta da raiz cúbica de x à quarta vai se resumir no final em raiz 15 de x à quarta. Pronto, chegamos ao final. Então, observem esta expressão toda aqui. Ela se resume nesta outra expressão, tá ok? Foi o que eu fiz aqui. Fiz dois procedimentos, veja. Qual foi o primeiro? Introduzir esse x dentro da raiz cúbica de x. Aqui estava, né, multiplicando da raiz cúbica de x à quarta. E o último procedimento foi multiplicar os índices das raízes. Nós podemos fazer isso, multiplicar os índices das raízes. Raiz de raiz, você multiplica os índices. Então, 5 vezes 3 é igual a 15. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Esta aula é muito simples aqui, é mais fácil ainda do que extrair um fator do radical, pois basta você observar que índice é que você tem na raiz para colocar o fator externo igual ao índice dentro do radicando. É só isso aqui, tá ok? Se vocês não entenderam bem, podem assistir várias vezes até vocês compreenderem, tá ok? Até a próxima aula.